Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você tá no canal Machão da Gama, onde a gente só fala do nosso Vasco da Gama, evidentemente. E hoje, cara, é um vídeo que vocês me pedem muito, meio que fugindo da rotina aqui do canal, né, de vídeos diários de notícias. Hoje a gente vai falar sobre curiosidade. Muita gente me pergunta sobre aquele time do Vasco campeão da Copa do Brasil de 2011. Rola uma curiosidade de saber onde estão aqueles jogadores. E eu fiz esse levantamento e vou falar aqui para vocês onde estão cada um desses jogadores que foram campeões do Vasco pela Copa do Brasil de 2011. Já faz um tempinho, hein? Foi o nosso último título nacional. Eu estive em Curitiba, estive lá prestigiando o Vasco, né? Na época ali, 2011, eu estava com... fazer uma conta aqui que eu sou ruim de contas. 18 anos, tinha 18 anos ali quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil de 2011, foi um dos dias mais felizes da minha vida, evidentemente. Vai estar rodando uma fotinha minha aí dessa época, eu lá no Couto Pereira. Essa foto foi antes do jogo, né? Depois do jogo eu não tenho foto. Naquela época a gente não tinha esse hábito, né, de postar tudo a todo tempo, nem existia Instagram em 2011, então faz muito tempo, já são 9 anos aí desde o último título nacional do Vasco da Gama. E nesse vídeo de hoje a gente vai comentar aqui e falar onde está cada um desses jogadores que participaram e foram importantes nesse título do Vasco da Gama. Antes de começar o vídeo, é importante lembrar, né? Você deixe o seu like aí para fortalecer e se inscreva no canal caso for a sua primeira vez aqui. A sua inscrição é muito importante e o seu like é mais importante ainda. Tamo junto, roda a vinheta. Vamos lá, vamos começar aqui a falar desse time do Vasco da Gama, esse time que deixa muita saudade, né? Campeão da Copa do Brasil e depois, com algumas mudanças, vice-campeão brasileiro. Vou citar aqui 14 jogadores, né? Dá o destino aí de 14 jogadores, deixa eu conferir se são 14 mesmo. Na verdade, 15 jogadores, são 15 jogadores aqui que participaram desse título e vocês vão saber aonde eles estão agora. São os 11 titulares, né, que começaram jogando aquela partida e mais alguns que foram importantes durante a campanha. Beleza? Vamos começar aqui pelo gol, né? Fernando Praz, goleiro campeão e capitão, né? Naquela partida foi o capitão, foi quem levantou a taça. Fernando Praz saiu do Vasco no final de 2012, acertou com o Palmeiras. Lá no Palmeiras todo mundo sabe o que aconteceu, né? Virou um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, fez até gol em final de Copa do Brasil, né? Foi campeão da Copa do Brasil lá também. E atualmente defende o Ceará. Está com 40 anos o Fernando Praz e é o goleiro titular do Ceará na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Na lateral direita tínhamos Alan que jogava improvisado ali na lateral direita, revelação do Vasco, né? Antes do Vasco ele tinha passado pela base do Madureira, mas foi no Vasco que ele surgiu profissionalmente. Depois que saiu do Vasco, ele foi vendido para a Udinese e atualmente está no Napoli da Itália, com convocações para a seleção brasileira, joga de volante, vem sendo especulado aí em vários times da Europa, como PSG, Barcelona. Em breve deve estar num clube de ponta do futebol europeu, mas atualmente está no Napoli da Itália. Anderson Martins, zagueiraço que jogou muito em 2011, depois que ele saiu do Vasco da Gama, ele foi para o futebol árabe, voltou para o Brasil para atuar pelo Corinthians, teve uma boa passagem pelo Corinthians, mas voltou para o mundo árabe e depois em 2017 voltou para o Vasco da Gama, né? Fez parte daquele time que se classificou para a Libertadores em 2017, foi muito bem no Campeonato Brasileiro e depois não saiu muito bem, saiu meio que brigado ali com a torcida, brigado também com a diretoria do Vasco, assinando com o São Paulo, está no São Paulo até hoje, um pouco escanteado, não vem tendo muitas oportunidades, mas hoje está no São Paulo. Dedé, talvez o grande ídolo, né, daquela geração, Dedé o mito, talvez aí o primeiro ídolo de muitos vascaínos aí dessa nova geração, né? Dedé jogou muita bola pelo Vasco, chegou a ser convocado para a seleção brasileira, mas deixou o clube em 2013, indo para o Cruzeiro, onde está até hoje, vem enfrentando aí vários problemas com lesão, né? Vai passar mais uma vez por cirurgia no joelho, chegou até a ser especulado no Vasco novamente nessa janela de transferência, mas a negociação não se concretizou
e hoje Dedé continua no Cruzeiro, tá afastado do grupo, mas tá lá, foi multicampeão também do Cruzeiro, ganhou Copa do Brasil, ganhou Campeonato Brasileiro, mas não vive um momento muito bom lá na Toca da Raposa. Cruzeiro que hoje disputa a Série B do Brasileirão. Na lateral esquerda tínhamos Ramon, um dos poucos que ainda fazem parte do time do Vasco da Gama, mas não está no Vasco desde aquela época, né? Todo mundo sabe. Depois que ele saiu do Vasco, ele foi pro Corinthians, depois o Corinthians teve uma passagem pelo futebol turco, né? Virou o Crazy Mota lá na Turquia, jogou também no nosso maior rival, no Flamengo, inclusive falou algumas besteiras na época que jogava no Flamengo, o que deixou a torcida do Vasco muito irritada. Teve a sua passagem pela Turquia e hoje, mais uma vez, defende o Vasco da Gama. Desde 2017 está no Vasco. No momento vem se recuperando aí de uma lesão muito séria. Já não joga futebol há praticamente um ano, mas está próximo do seu retorno aos gramados. Eduardo Costa. Quero mandar um beijo a toda a galera da internet assistindo. Pouco lembrado, o volante Eduardo Costa, que tinha passagens por São Paulo e Grêmio, foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011 e foi muito importante. Depois que ele saiu do Vasco, ele rodou em alguns outros clubes do futebol brasileiro e encerrou a carreira 3 anos depois no Avaí. Hoje é um ex-jogador de futebol. Eduardo Costa está aposentado, encerrou sua carreira em 2015 no Avaí. Abrindo o meio-campo, Felipe, né? Um grande ídolo aí, o maior campeão da história do Vasco da Gama. Felipe, revelado pelo Vasco lá no final dos anos 90, é mais um que está aposentado, né? Felipe deixou o Vasco em 2012 num probleminha ali com o René Simões, acabou não renovando o seu contrato para 2013, né? E em 2013 ele encerrou a carreira jogando no nosso rival, no Fluminense. Hoje trabalha aí com gestão de futebol, teve uma passagem pela Ponte Preta, chegou até a ser treinador de futebol também no Tigres do Brasil, lá junto com o Pedrinho, mas hoje trabalha aí nos bastidores do futebol, inclusive é envolvido na política do Vasco, né? Faz parte da chapa Sempre Vasco do candidato Júlio Branco. Diego Souza, o camisa 10 daquela geração, camisa 10 da equipe, talvez viveu a sua grande fase da carreira no Vasco da Gama e depois que deixou o Vasco ele passou por Cruzeiro, Sport, Fluminense, Botafogo, São Paulo e hoje pertence ao Grêmio. Diego Souza está no Grêmio, chegou lá esse ano. É sempre especulado pelo Vasco, mas nunca voltou. No ataque tínhamos Éder Luiz, o cara que fez o gol do título, inclusive, né? Éder Luiz está com 37 anos de idade hoje. Depois que ele saiu do Vasco, ele rodou para alguns clubes. Nos últimos anos, rodou até por alguns clubes pequenos, né? Chegou a jogar pelo São Bento, fez até dupla de ataque com o Alexandre no São Bento. Jogou também pelo RB Brasil, que agora é RB Bragantino, mas na época do Éder Luiz ainda não tinha essa parceria, né? Jogou lá no RB Brasil e atualmente com 37 anos assinou com o Guarani para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, está lá atuando pelo Guarani de São Paulo. E o camisa 9, Alexandro, que depois de jogar no Vasco passou por Flamengo, por Atlético Mineiro, passou por Palmeiras, por onde passou foi campeão também, porque esse aí nasceu com a bunda virada para a lua, atualmente defende o CSA. Esses foram os 11 titulares, né, campeões naquela noite maravilhosa no Couto Pereira, quando o Vasco perdeu por 3-2, mas foi campeão da Copa do Brasil. E agora eu vou citar aqui mais 4 jogadores que foram importantes nessa campanha e a gente fecha o vídeo, beleza? Começando pelo Fagner, o Fagner que era o lateral titular, mas acabou se machucando e aí o Alan jogou a reta final da Copa do Brasil. O Fagner até teve outra passagem pelo Vasco em 2013, né, onde ele não foi tão bem. O Vasco acabou rebaixado em 2013. Ele foi negociado com o Corinthians em 2014, onde foi titular absoluto lá, um dos grandes ídolos hoje também da torcida corintiana e disputou a Copa do Mundo de 2018 pela seleção brasileira. O Fagner ainda está no Corinthians atualmente. Gilmar que por muito tempo jogou na lateral esquerda improvisada. Depois que saiu do Vasco, o Gilmar foi negociado com o futebol chinês, jogou lá no futebol chinês, conseguiu ganhar um bom dinheiro lá no futebol chinês. Depois o Vasco até tentou trazer ele por empréstimo, mas não conseguiu. O Gilmar acabou encerrando a carreira precocemente aos 32 anos, jogando pelo Londrina, time do interior do Paraná. O Gilmar hoje não está mais no futebol, infelizmente ele teve muitos problemas com lesão e acabou não dando prosseguimento na sua carreira. Felipe Bastos.
mais um que tá aqui no Vasco nos dias de hoje, né? Depois que saiu do Vasco, ele rodou aí por Corinthians, Grêmio, Sport, jogou em um monte de clube do futebol brasileiro e desde o ano passado voltou pro Vasco, renovou esse ano e continua no Gigante da Colina. Ele e Ramon são os dois remanescentes daquele time campeão da Copa do Brasil. E para encerrar, Bernardo, né, que era o xodó da torcida naquela época, até hoje muita gente pede o retorno do Bernardo. Depois que saiu do Vasco, ele não conseguiu se firmar em lugar nenhum, né? Foi muito importante ele em 2011, mas não conseguiu vingar em nenhum outro clube. Passou aí por Palmeiras, passou por Santos, passou por Coritiba, por Bahia, jogou em um monte de clube do futebol brasileiro. Depois foi pro futebol coreano, jogou também no futebol da Arábia Saudita. Atualmente está no Volta Redonda disputando o Campeonato Carioca e a Série C do Campeonato Brasileiro, que deve se iniciar depois da pandemia. Calma. Vocês acharam que eu tinha esquecido desses 3 jogadores aqui, né? Na verdade eu tinha esquecido mesmo, então a gente vai acrescentar aqui de uma forma improvisada no vídeo. Primeiro começando com o atacante Elton. Herói ao marcar o gol da classificação nas quartas de final contra o Atlético Paranaense, Elton era o reserva do Alexandro, né? Depois que ele saiu do Vasco, ele passou por Corinthians, Flamengo, além de se aventurar no futebol japonês. Voltou ao Brasil, jogou pelo Red Bull, Ceará, Figueirense e atualmente o Pelelton está no Sport Recife. Além de Elton, temos também Márcio Careca, aquele mesmo daquela musiquinha engraçada. Chegou ao Vasco em 2010, era reserva nesse time campeão e sua chegada no clube, olha só, evitou a contratação de um ex-BBB. Se não fosse a chegada do Márcio Careca, o Vasco teria no seu elenco campeão o Adbala. Depois que saiu do Vasco, Márcio Careca passou por Guarani, Mirassol, Ceará e Santo André até encerrar sua carreira sem deixar saudade nenhuma em São Januário. Para finalizar aqui, o atacante Leandro, reserva de luxo daquele time, né? Leandro era multicampeão já por Corinthians e São Paulo, acabou saindo do Vasco no final de 2011. Depois que saiu do Vasco, ele passou pelo Grêmio de Porto Alegre e depois só jogou em clubes pequenos até encerrar a sua carreira. Agora sim, encerrado aqui todos os jogadores, pode dar prosseguimento aí com o restante do vídeo. E foi isso. Esses foram os 15 jogadores que fizeram parte daquele elenco. Agora você já sabe onde está cada um deles e você pode deixar o seu like aí para fortalecer o vídeo, indicar para os seus amigos, evidentemente, e se inscrever no canal também, que é muito importante. Tamo junto, rapaziada. Saudações vascaínas e até a próxima.